importante momento cronológico dos mutantes chega ao canal Fator X hoje. Como Magneto se tornou o governante de Genosha. É logo depois da vinheta, aqui no canal Fator X. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, trazendo até vocês hoje a Guerra Magnética. Lacuna importante na cronologia dos mutantes que é preenchida hoje. Então a gente vai contar como Magneto chegou ao poder em Genosha. Falei isso já na abertura, em detalhes aqui. É uma historinha que é sequência direta dos eventos de O Resgate do Professor Xavier. Vou colocar o Resgate do Professor Xavier nas telas finais para você conferir. E além disso, nas telas finais tem o Resgate do Professor Xavier. E aqui na descrição o que você vai encontrar? Os grupos do canal Fator X de WhatsApp e Facebook. Você vai encontrar aqui os links para adquirir revistas dos mutantes, que sejam lançamentos, relançamentos, ou até a série quinzenal dos X-Men e tudo que possa interessar a você. Inclusive alguma história que eventualmente seja citada nesse vídeo vai estar em destaque aqui. Aqui você vai encontrar como contribuir com o canal se você desejar, via Pix, ou como entrar em contato pelo mesmo número de celular que está na descrição, que eu vou deixar aqui na tela para você também, tá? Se você quiser, sei lá, mandar algo ao canal, ou só entrar em contato conosco, fora os comentários e fora os grupos, tá aí também o número. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações sobre os nossos próximos vídeos e acompanhe aí os vídeos mais recentes do canal, se você nos conheceu hoje. Agora vamos lá para o resumo de A Guerra Magnética. Antecedentes. A Guerra Magnética tem antecedentes importantes para que você possa acompanhar tudo o que acontece nessa história. Magneto estava desaparecido há algum tempo por causa de dois eventos em outras duas sagas. Um deles é a Atração Fatal, antes ainda de Massacre, inclusive a Atração Fatal é o que vai gerar o Massacre, porque o Professor X apaga a mente de Magneto, e ao apagar a mente de Magneto, absorve aí parte de sua consciência que vai gestar o Massacre, que é a entidade que vai crescer dentro dele, mas depois os dois vão ser separados. E depois disso a gente vai ter, nas páginas de Fabulosos X-Men, o momento que o comatoso Magneto, que teve a mente apagada, acaba separando os acólitos durante um ataque de Holocausto, filho de Apocalipse, lá da Era do Apocalipse, mas que veio parar no universo Marvel principal. Ele derruba a Avalon e os acólitos acabam perdendo o Magneto. Então também isso é importante para os antecedentes, porque o Magneto está desaparecido. O surgimento do mutante Joseph, idêntico a Magneto, porém em uma versão muito mais jovem, na América do Sul. E aí, o caminho que ele faz para encontrar com os X-Men, orientado por uma freira que o acolhe, o protege, ele está desmemoriado, não sabe como chegou até aquele lugar. E após ela acolhê-lo, cuidar dele, ela fala, olha, não tem, ela percebe que ele é um mutante, não tenho aí conhecimento suficiente para ajudar você. Mas eu li numa revista, ela mostra uma capa da Time, sobre um homem que pode. Por que você não procura esse especialista, o professor Charles Francis Xavier? Então isso vai colocar Joseph em direção aos X-Men. Ele vai chegar justamente durante os eventos de Massacre. Vai se encontrar com Vampira, que também se afasta da equipe por um tempo. Juntos, os dois vão voltar aos X-Men no momento que os X-Men mais necessitam de reforço, que é quando lutam contra o Professor X. É muito interessante, que daí os papéis meio que se invertem. E quando o Professor X é separado da entidade Massacre, ele não só reconhece Joseph como uma versão mais jovem de Magneto, a versão que ele conheceu anos atrás, como também o aceita na equipe. Então Joseph vai passar a figurar entre os X-Men. Vai chegar a ter uma aventura no espaço que é paralela aos eventos de Operação Tolerância Zero. Saiu na revista Fabulosos X-Men, publicada pela editora Abril. E quando ele retorna do espaço, seu retorno aos X-Men, junto com o resto dos membros que também estava lá no espaço, no Império Shi'ar, é mostrado em Operação Tolerância Zero. Mas, seguindo aí, então, ele vai se reencontrar com os X-Men. E entre os X-Men está uma pessoa, ele está super agente do Mossad, Sabra. E Sabra vai reconhecer imediatamente Joseph como Magneto, apesar de achar estranho isso. E em um outro momento que ela não fica com os X-Men, após os eventos de Operação Tolerância Zero, ela volta a buscar Joseph, ela volta a buscá-lo para levar para testes, porque ela tem dúvida se ele realmente é Magneto, e ela não quer correr o risco de levar o homem errado à justiça. A Guerra Magnética. A Guerra Magnética foi publicada originalmente nos formatinhos da editora Abril. Mais recentemente, ela saiu numa coleção da Salvat, uma coleção que infelizmente não foi para frente, mas que tinha uma proposta razoavelmente interessante, que era os vilões mais poderosos da Marvel,
no exemplar dedicado a Magneto, nós temos a Guerra Magnética e também Magneto Rex, que não acontece imediatamente após, mas é uma conclusão dos eventos iniciados em A Guerra Magnética. Então você pode ler essa história em qualquer uma dessas versões, tanto a versão formatinho quanto a versão capa dura da Salvat. E aqui o que a gente tem? Então, o Joseph está lá em Israel passando por testes, e os testes chegam à conclusão de que ele é um clone, assim, de que ele é mais jovem que o Magneto, mas não só na aparência, ele é muito mais jovem, assim, com meses de vida, porque ele foi criado in vitro e provavelmente evoluído até essa idade com um aparelho, né? Então, isso não é um envelhecimento real. Isso explica, inclusive, um pouco da falta das suas memórias. Do outro lado, os X-Men, na Mansão X, né, estão vivendo uma vida normal, acabaram de resgatar o Professor X, como eu falei durante o resgate do Professor Xavier, não estão preparados para o que está por vir. Magneto ressurge no primeiro exemplar, na primeira história encadernada no exemplar e também nos formatinhos. A gente vê ele lá, ele está já há um tempo se preparando para aparecer. A gente viu que ele ressurgiu lá no Julgamento de Gambit, também publicado pela Editora Abril em Os Fabulosos X-Men. Ele vem, ele faz um pequeno teste ali com um humano, ele quer comprovar que nenhum humano é capaz de conviver com os mutantes, antes de fazer seu derradeiro ataque à humanidade. Então ele vai, se aproxima do humano, começa a se surpreender com suas posições. Aparentemente há um mutante, que é o próprio Magneto, na verdade, escondido ali na obra do cara, e o Magneto finge ser da diretoria da empresa, quer fazer o cara delatar o mutante, o cara não quer, e fala, ó, será que esse homem educado pela televisão vai ser quem vai salvar a humanidade de mim, vai me convencer que humanos e mutantes podem coexistir? Só que quando o Magneto se revela no final, que é um golpe sujo dele, né? Porque o problema não é que ele é mutante, ele é um terrorista procurado, conhecido, mesmo depois de ter se associado aos X-Men, já ameaçou a humanidade, o próprio planeta Terra algumas vezes. Então quando ele se revela, aí o cara destila certo ódio contra ele, mas porque tá assustado. O Magneto fala, ó, beleza, se selou deixando a humanidade. O cara fala, não, peraí, mas isso é muito injusto, eu não tenho medo de mutantes, eu tenho medo de você. Mas o Magneto não quer nem saber. Aí a gente volta então à Mansão X, aí já está compilado na edição especial Magneto War. E para as imagens desse exemplar em específico, que está encadernado aí em A Guerra Magnética, em Os Vilões Mais Poderosos da Marvel, Magneto e nos formatinhos da Abril, tive a ajuda de um inscrito que me mandou fotos aí da revista para eu poder colocar aqui no vídeo, inclusive reavivar minha memória, porque eu estou gravando esse vídeo praticamente de memória aí. Queria agradecer muito aí ao inscrito Ronaldo, ao Von Deus também, que me deu uma ajuda para tirar uma ou outra dúvida sobre a trama dessa edição em especial. Muito obrigado, viu, pessoal? Mas o que acontece aqui nesse exemplar, então? Os X-Men estão tendo ali uma noite normal de sono, quando seus sonhos começam a ser invadidos por um acólito chamado Ren-Han. Esses sonhos deles começam a ser deturpados e todos os sonhos acabam envolvendo o Magneto. Desde o Professor X, que já estava sonhando ali com a escola perfeita, um mundo muito bom, onde todos os seus alunos estavam em segurança em Westchester. Aí começa a se deturpar, tem um ataque ali dos humanos, os X-Men defendem o Xavier e dizem que vão se voltar contra os humanos. Ele fala, não, a gente nunca vai fazer isso. Chega o Magneto, não, seu tolo, tá vendo? É por isso que existe uma pessoa como eu, porque você nunca faz o que deve fazer e tal. E aí os sonhos todos começam a degringolar, não só do Xavier, mas de todo mundo na mansão. O Wolverine se vê frente a frente com o Magneto para se vingar dele ter arrancado seu esqueleto de adamantium. O próprio Professor X revive o momento em que apagou a mente dele. Vampira, que já foi apaixonada pelo personagem, é pedida em casamento por ele apenas para ver ele se enfrentando com o Gambit, logo em seguida nos seus sonhos. E na verdade tudo isso o Ren-Han está fazendo para obter uma informação, para arrancar do subconsciente dos X-Men uma informação. Eles estão procurando, eles dizem assim, alguma coisa, mas logo em seguida você percebe alguém. Eles estão procurando o Joseph, que está lá com a Sabra, né? Eles não sabem. E aí, claro, os X-Men vão despertar desses pesadelos, vão enfrentar os acólitos vão ser derrotados no final e vão fugir, exceto por uma parte deles que pede asilo na mansão, mas que o Professor X nega, para surpresa dos X-Men. O Professor X em seguida explica a eles que negou porque ele quer que todos os acólitos estejam em movimento, seja para se esconder, para fazer o que quer que seja, porque ele acredita que Magneto voltou mesmo, e se Magneto voltou, ele quer poder seguir todos eles, para saber onde Magneto está e para ver o que Magneto está planejando, né? Então os X-Men meio assim, mas beleza, entenderam o motivo e tal. E aí essa história tem uma última página com o próprio Magneto, né? O próprio Magneto junto a Amélia Vogt, explicando que isso faz parte dos planos dele. Então foi bom que a Amélia separou dos outros acólitos de Fabian Cortez os melhores para ficar ali junto com eles para a próxima etapa do que está por vir, enquanto Fabian Cortez foi se aventurar a procurar ele lá na mansão, atraindo a atenção dos X-Men para o outro lado. Então isso é parte dos planos de Magneto. A partir daí, as edições seguintes de Uncanny X-Men e X-Men, que são alternadas contando aí a Guerra Magnética,
vão trazer, em paralelo, as descobertas em relação ao Joseph lá em Israel, né, pelos cientistas. Ele vai se encontrar com Astra, uma personagem que então é inserida retroativamente na cronologia, que fez parte lá da primeira Irmandade de Mutantes do Magneto, chegou a ser apaixonada por ele, mas rompeu com ele e foi viver no espaço sideral, tem seus próprios planos de dominação, mas acima de tudo tem um forte sentimento de vingança contra Magneto, e aí ela vai desfiar ali seu discurso de vilão e explicar pra gente a origem de Joseph e tudo isso que eu já vou abordar aqui pra vocês. Nós temos Magneto fazendo seus preparativos para o plano que ele está prestes a executar. Então nós vemos seus androides, inclusive o androide Ferris, um personagem muito interessante, estabelecendo ali uma cabeça de ponte no Círculo Polar Ártico, criando uma base para Magneto e todo um equipamento que ele desenvolveu. E vamos ver os X-Men perseguindo os acólitos, tentando seguir os acólitos. Os X-Men param no meio do caminho para salvar uma maternidade em chamas, os bebês lá, tem um entreveiro com a polícia, tal. A polícia não entende que os X-Men estão resgatando os bebês, mas a Tempestade, numa prova de boa-fé, entrega os bebês para a polícia. É uma cena até um pouco ingênua, mas a policial fala, nunca tinha visto um mutante antes, então vocês são gente boa, tal, beleza. Mas os X-Men continuam então perseguindo os acólitos, né? E o Joseph é feito prisioneiro pela Sabra e o Magneto, já ia falar o Xavier já, o Magneto preparando seus planos ali, então preparando o maquinário que ele precisa e preparando o Ferris. Então em determinado momento dessa história o Ferris chega até a ONU, tem um ultimato do Magneto para ele entregar, inclusive exigências essas que a gente não vê sendo lidas, né? O Ferris pede para falar diante da audiência da ONU, mas na hora que ele vai falar na Assembleia Geral, a parte das exigências é cortada. E a gente vê nesse momento também a introdução da doutora Alda Huxley. Por quê? Porque o Xavier tinha sido preso, depois ficou desaparecido, e uma nova geneticista passou então a ser assessora da ONU para assuntos mutantes. E a gente não sabe os planos dessa mulher, mas ela está muito feliz com o ataque do Magneto e tem seus próprios planos para tudo isso que a gente vai ver aí na conclusão da Guerra Magnética. A Astra, então, conta a origem do Joseph. O Joseph é um clone do Magneto, só que ela conta que o Magneto estava catatônico e que ela não conseguia produzir um clone que fosse funcional com o Magneto catatônico. Então ela teve que restaurar a mente do Magneto para então produzir o Joseph. Então o Joseph foi clonado do Magneto desperto. É por isso que o Magneto voltou depois do Xavier ter apagado sua mente, não continuou naquele estado comatoso em que ele estava. Foi a Astra que acordou ele. Claro, assim que acordou ele lutou contra ela, ele se lembrava quem ela era, mas em seguida ela voltou a caçá-lo usando o Joseph. E por fim, o Joseph ela foi criado para ser mais jovem e para não ter as travas que Magneto tem. Magneto criou várias travas no seu próprio poder para não ameaçar o campo magnético da Terra, não ameaçar sua própria vida, usando um poder que exaurisse seu corpo físico, e Joseph não tem nenhuma dessas travas. Ela deixa isso bem claro. Ela confiava que ele ia derrotar o Magneto. O Magneto, inclusive, fugiu deles numa ocasião, ao invés de lutar até o fim. Então ela partiu para o espaço, segundo ela, fazer umas compras lá no Império Kree, e deixou o Joseph incumbido na missão. E ela vê na memória do Joseph, né, apesar dele próprio não se lembrar, que ele foi atingido lá na América do Sul, quando ele alcançou o Magneto na cabeça. Isso provocou a amnésia dele. Ele caiu, foi encontrado então pela freira, e aí começa o caminho que eu contei para vocês nos antecedentes. Enquanto isso, o Magneto conta lá, quando ele vai falando para o Ferris seus planos, e até para os acólitos, que o Joseph foi muito conveniente, porque esse tempo todo os X-Men achavam que o Magneto estava com eles, enquanto ele preparava tudo o que ele está executando agora. E o que ele está executando agora? Com aquele maquinário, ele ameaça a magnetosfera do planeta, que garante aí que a atmosfera fique ao redor do nosso planeta, né, que a gente consiga respirar, garante também a gravidade. Ele chega a ameaçar destruir tudo isso se as exigências não forem atendidas, e inclusive começa a afetar a magnetosfera. Os X-Men estão seguindo o grupo de acólitos que localizou o Magneto, que está indo atrás do Magneto. Eles são colhidos pelo primeiro ataque do Eric, né, do Magneto, à magnetosfera. Então o pulso eletromagnético derruba a nave dos X-Men, o Aurora, não é o Pássaro Negro, mas a nave dos acólitos continua blindada pelos poderes do Magneto. Então eles continuam ali seu curso. E eles, o Professor X já estava espreitando eles mentalmente, eles veem que estão divididos. Eles se lembram que os X-Men ajudaram eles quando a Avalon caiu, em que pese que entregaram alguns de seus membros às autoridades. Alguns deles não desejam mal aos X-Men, se lembram de quem são os X-Men, da importância deles para a causa mutante. E diante disso tudo, né, os X-Men caídos ali, precisando de ajuda, eles voltam. Só que eles não voltam exatamente para ajudar, né? Alguns deles estão com dó, falando, não, a gente pode deixar, prefere até deixar eles ali do que voltar, porque sabe que eles vão voltar para terminar de executar os X-Men. Eles têm ali umas diferenças entre eles, mas o Professor X usa seus poderes mentais para exacerbar a violência deles, para fazer eles terem mais vontade de se vingar dos X-Men.
Isso porque ele quer que eles cometam um erro. O que vai acontecer com os X-Men no confronto vão enganar os acólitos e roubar a nave deles, que está blindada, deixar eles para trás nos restos do Aurora. Né? Claro, os X-Men planejam voltar a resgatar os caras, não são que nem uma parte dos acólitos que queria terminar o serviço em relação aos X-Men. Assim, os X-Men conseguem ir até onde o Magneto está. Só que a Astra, nesse meio tempo, já revelou tudo pro Joseph. O Joseph tá indignado, chateado, tá tipo que nem a Madeline Pryor lá em Inferno que a gente falou aqui recentemente. Mas ele é obrigado a obedecer a Astra por vários comandos que ela inseriu no momento da clonagem. Então, ela leva ele até o Magneto. E aí, a gente vai ter aquele crossover tríplice, né? A Astra com o Joseph contra o Magneto, os X-Men chegando. E esse confronto vai se iniciar aí. Enquanto isso, a doutora Alda Huxley, lá na ONU, propõe uma alternativa às exigências de Magneto. De novo, a gente não vê qual é a alternativa proposta por ela, mas parece que está para ser aprovada. Só que na luta lá, o Magneto cessa os ataques à magnetosfera, porque tem que lutar contra os X-Men, tem que lutar contra o Joseph, tem que lutar contra a Astra. O Joseph usa o fato dele não ter nenhuma barreira nos seus poderes para começar a restaurar a magnetosfera e chega nas mãos da doutora Alda Huxley um relatório, e esse relatório diz com todas as letras que a magnetosfera está se restaurando, né? Ela não sabe qual é o motivo, mas que não tem mais motivo aí, não tem mais por que atender às exigências do Magneto. Ela queima o relatório e vai mesmo assim pegar um transporte da ONU para comunicar ao Magneto o atendimento parcial de suas exigências. A história vai terminar com Joseph se sacrificando para restaurar a magnetosfera, como eu disse, ele não tem os bloqueios que impedem ele de ameaçar a própria integridade física para usar seus poderes, então ele usa até o final, até deixar de existir. Né? Agradece muito Xavier por tudo que ele pôde aprender com ele no seu curto período de vida. Xavier fica muito triste, mas Joseph aí acaba por se sacrificar e salvar o planeta. Magneto, exaurido, lutando contra a Astra, contra os X-Men. Os X-Men também lutam contra a Astra, porque o Xavier reconhece nela uma ameaça até tão perigosa quanto o Magneto. Ela vai ali dar a entender que conhece o Noturno, falar um pouco de alemão, mas depois vai se teletransportar sem explicação. E quando o confronto termina, né, ali meio que com um empate, os X-Men não chegam a capturar Magneto, mas Magneto também não chega a nocautear os X-Men, a doutora Alda Huxley pousa com o transporte da ONU e comunica ali uma proposta de acordo. A ONU está disposta a entregar a Magneto o controle de Genosha, país que está convulsionando numa guerra humano-mutante desde a rebelião dos mutoides, que começou já com a primeira aparição dos X-Men. A primeira aparição de Genosha, né, a primeira ida dos X-Men ao país, mas que culminou mesmo em Programa de Extermínio, série que a Panini lançou encadernada em capa cartão já há bastante tempo. Então, isso resolveria o problema da ONU, né, de ajuda humanitária, do confronto naquele país que eles não conseguem intermediar, e resolveria aí parte das exigências de Magneto. Então, os X-Men querem impedir isso também, o Wolverine chega a tentar matar o Magneto, o Professor X tem que nocautear ele e fala, beleza, vamos deixar dessa vez e vamos ver as consequências disso. A luta de hoje acabou. E os X-Men vão voltar, e o Magneto já vai voltar para Genosha. Isso está encadernado nos formatinhos que eu citei aqui para vocês da editora Abril. Em Os Vilões Mais Poderosos da Marvel Magneto também tem o arco Magneto Rex, que vai mostrar como Magneto assenta suas bases de poder para controlar Genosha. Mas isso é história para um outro vídeo, deixa aqui nos comentários se a gente coloca aí na lista de pedidos X-Men Sagas Magneto Rex. Já a Guerra Magnética, vídeo de hoje do canal Fator X, a gente conclui agora. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo, compartilhá-lo, colar o seu link naqueles grupos de WhatsApp ou Facebook que tem a ver com os X-Men, tem a ver com mutantes, tem a ver com personagens do universo Marvel. Em breve nós voltamos com mais material sobre os mutantes aqui e eu espero você de volta para tudo isso. Até lá e um grande abraço!